Olá, minhas queridas e meus queridos, mais um programa da Paula. E hoje, como sempre, eu trago uma convidada muito especial. Eu encontrei essa mulher muito poderosa no Encontro das Águias. No dia que eu conheci a Ana pela primeira vez, no dia que a gente se encontrou pela primeira vez que eu a conheci, eu fiquei simplesmente encantada com o testemunho, com a história dela, com a força dela. E eu olhei e falei assim, quero ser amiga dessa mulher. Passaram alguns dias, eu vou para Alphaville, num outro evento chamado Price Summit, e encontro Ana de novo. Olhei para ela e fiz assim, oi, tudo bem? Lembra de mim? Eu quero ser sua amiga. E, graças a Deus, Deus quis que essa amizade acontecesse e nós nos tornamos amigas e eu fiquei muito feliz por esse encontro e por ter agora essa amiga que é uma grande empresária. Ela é palestrante, faz palestra em tudo quanto é lugar, até na FGV. Ela também é CEO do Poder da Família e treinadora. Ela sabe tudo de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Eu estou aqui com vocês, Ana Oliver, com ela. Uau! Que bom te ouvir, minha amiga. Que bom ver você falando assim com tanta graça da nossa amizade. Você sabe que é uma recíproca muito verdadeira, porque eu tenho esse mesmo sentimento por você e tenho muito prazer, muita alegria de poder ser sua amiga, poder ser sua parceira na vida e construir com você uma história, uma grande história. Ana, eu fiquei tão encantada. Eu me lembro você falando a sua história, o teu testemunho, a tua infância, a tua história de Dubai. Eu quero que você conte tudo isso aqui. Foi uma coisa tão impactante para mim, para quem estava ao meu lado. Eu fui nesse evento com o Gustavo, que trabalha comigo, e também com a mãe dele, com a Paula. E nós ficamos muito impactados com a sua história. Vamos começar então com a Ana criança? Vamos começar contando um pouco da sua história? Você se importa? Podemos contar um pouco a sua história? Podemos, vamos falar. Vamos lá. Bom, a Ana cresceu, né, num bairro pobre do Rio de Janeiro, então eu vim de uma infância bem desafiadora, né, cresci num lar que a gente chama de um lar disfuncional, então era um lar que não tinha toda a funcionalidade para gerar uma autoestima, uma inteligência emocional sadia numa criança. Bom, e além disso, né, a minha infância, eu enfrentei vários desafios, né, e privações. Algumas privações, tá? Algumas. Mas eu acho que o mais desafiador não foram as privações, foram os abusos, né? Então, hoje, né, eu sou uma especialista nessa área de desenvolvimento, de inteligência emocional, e eu sei o quanto as experiências traumáticas na infância podem marcar a vida de um indivíduo, fragmentando a sua identidade, as suas crenças de capacidade, a sua crença de merecimento, e impedindo que ele alcance o sucesso. Então, quando eu olho para a minha trajetória, eu olho pelo que eu passei na minha infância, olho para onde eu estou. Aliás, estar aqui ao seu lado é uma grande honra, Paula. Você que é essa empresária incrível, essa artista maravilhosa. Eu vejo assim, sabe, o seu rol de amigos. E eu sei que são amigos seletos, são pessoas importantes, pessoas influentes, alta sociedade paulista, enfim. E me ver dentro desse grupo seleto de amigos, e eu sei que eu tenho um lugar especial no seu coração. Sim mesmo. Isso mostra uma ascensão. E eu acho que é um ponto até para se pensar, tá, gente? Porque, assim, uma ascensão, sucesso na vida, não tem a ver só com quanto você tem na conta, ou talvez isso seja o que menos importa. Mas tem a ver com os lugares que você alcança, né, na vida das pessoas. E o ambiente do coração, né? Sim. O ambiente do coração na vida das pessoas. Mas a gente alcança de acordo com o que a gente é, de acordo com o que a gente oferece. E você é uma pessoa que cria essas conexões. Você
você faz de um jeito que é muito único seu, eu admiro demais. Então você vai criando as conexões e você é muito focada, porque tem gente que se conecta com um monte de gente e depois não consegue mais juntar o Lé com o Cré. Verdade. Você não, você dá uma sequência, você prossegue, você cria conexão, você vai e faz. E eu acho que desde lá de trás, você devia ter algo diferente, porque você é uma pessoa que tem uma luz diferente. Como era essa menininha Ana? Tudo bem, você sofreu, tudo bem não, tudo péssimo, né? Sofrer abuso é uma coisa horrorosa, lamentável. Mas eu quis te trazer aqui para você contar a sua história, porque tem gente que sofre abuso. Sim. E fica a vida inteira se vitimizando porque sofreu abuso e culpando o que aconteceu, e a vida não vai para frente pelo que aconteceu, pelo que fizeram. Você deu a volta por cima. Sim. Então você já é um grande exemplo. E você é uma força. Porque aquela pessoa que sofreu ou sofre abusos e que vai te ouvir, ela vai falar assim, opa, olha, tem um caminho. Como era essa menininha? Essa Ana, você é pequenininha, eu também sou. A gente não cresceu muito de tamanho, mas a gente cresceu como ser humano. Como era essa Ana Oliver, com 5, 6 anos de idade? Você tinha uma luz, você pensava, eu sempre pergunto isso, que eu gosto de saber. Você pensava que você queria sair daquele lugar de abuso, que você podia mais? Vinha isso na sua mente ou você ficava só naquela realidade? Legal, boa. Então, essa Ana, criança, era realmente fora da curva. Sabia. E é interessante pensar sobre isso, né? Porque eu sempre fui questionadora no sentido de querer saber o porquê das coisas. Eu sempre fui curiosa, eu sempre fui interessada. E essa assertividade, você falando, né, da estratégia, do caminho, das conexões, né? Então, hoje eu sou head de estratégia. Poxa, aliás, trabalho com grandes empresários, referências, né, gente? Por exemplo, dentro da inteligência emocional, eu fui treinada por ninguém menos do que Paulo Vieira, que é meu sócio, né? Então, eu pude aprender com ele, quem é hoje conhecido como o pai da inteligência emocional, que tem o maior treinamento dentro dessa área. Que é demais, viu, gente? Aliás, nós super recomendamos. Sim. Eu vou fazer pela 3ª vez o método CIS. Não vejo a hora de estar lá de novo. Vamos estar juntas. E a Ana, até isso a gente teve em comum, né? Assim, esse amor pela Febracis. Pelo autodesenvolvimento. Pelo autodesenvolvimento. E é muito bacana mesmo. E aí eu me torno CEO, porque aí hoje eu tenho o papel, né, da empresária Ana, palestrante, treinadora, estrategista de líderes, mas eu tenho o meu papel dentro de uma instituição, então eu também sou executiva, e aí nesse lugar como executiva eu trabalho, que é a SME, eu trabalho com grandes empresários, né? Então eu trabalho com o João Kepler, que é, né, apresentador da Record News, do programa Pivotando, que é o maior investidor anjo da América Latina. E aí desenvolvo um trabalho juntamente com ele, que ele fundou com o Cacá Diniz, que é o marido da Simone Mendes. E que é um grande empresário também, né? Grande empresário, um homem, né, de Deus, de caráter. E com o Éden Davanzo, que a gente não precisa nem dar explicações quem é o Éden. É uma pessoa com uma excelente comunicação, um comunicador incrível. Uhum. Então, olha só, essa Ana da infância, o que essa Ana tinha? A Ana, ela sempre olhava para frente, imaginando aonde ela ia chegar. Olha que isso eu acho, gente, você sabe que você falou um negócio de curiosidade, de você ser curiosa e interessada? Uhum. Todas as pessoas que eu entrevisto aqui que têm sucesso são curiosas e interessadas. Eu sou. E eu não quero perder nunca essa curiosidade. Então você, com essa curiosidade, com esse interesse, você já se imaginava... Para você ter uma fazendo ideia... e acontecendo. Sim, para você ter uma ideia, eu não conseguia imaginar eu fazendo, né? Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu conseguia me ver lá na frente. Vou te dar um exemplo. Morando numa favela da minha infância, eu queria que a minha festa de 15 anos acontecesse no Meridian, lá em Copacabana, do lado do Copacabana Palace. Que demais. Assim, era uma coisa que não tinha nada a ver.
com a realidade que eu vivia. Mas você Mas projetava. eu me via lá, eu projetava isso. Quando eu via alguém assim bem-sucedido, por exemplo, uma mulher dirigindo e assim, não é tão comum quando você fala de estar numa comunidade, numa favela, principalmente falando dos anos 70, anos 80, né? E quando eu olhava e eu via alguém bem-sucedido, eu sempre me perguntava, o que você faz? Nossa, Aonde Ana, você trabalha? isso é tão, gente, é tão precioso o que ela tá falando. Tem gente que olha para quem tem e fica com raiva, fica com inveja, fica, né, criticando. Ela olhava e falava assim: o que essa pessoa faz para ter? Exatamente. O que eu posso fazer para também ter? Chegar lá. Chegar lá, demais. É isso. Não é o máximo, Dri? Não, e hoje, olha só, olha que coisa, né? E hoje, como mentora de líder, estrategista, o que eu faço? Mostro para os meus mentorados o caminho que ele vai fazer para sair. E aí a história do meu livro também, né? Do Deserto ao Palácio, que fala de uma jornada, Espetáculo. fala de um caminho. Como é que eu faço para sair desse deserto e alcançar esse palácio? Não, aliás, olha, vamos falar um pouco do seu livro. Eu amei o nome do seu livro, Do Deserto ao Palácio. E o que é? Da onde que veio esse nome? Veio da sua vida, mas você teve uma visão? Como que é isso? Ai, gente, preciso falar sobre isso, mas deixa eu voltar lá para eu concluir essa Ana da infância. Paula, eu comecei a empreender com 8 anos de idade. Você tá brincando? Tô te falando. Meu primeiro business plan foi aos 8 anos de idade. Você tá brincando? E eu preciso te contar a estratégia. Tomando. É totalmente Essa eu não sabia. Pois é. Eu não sabia que você tinha começado aos 8 a fazer business plan. Aos 8 anos. Ô, Adriana, fala pra Lili vir ouvir aqui. Ela pode entrar aqui pra ouvir verdade. essa entrevista. Eu acho não tem que problema é muito bom. entrar, tá? Gente, esse estúdio é o máximo. Desculpa cortar, mas esse estúdio Pocket, aqui no Pamplona, no Jardim Pamplona, o pessoal fica lá fora. Aí chegou a Lili agora, que é uma amiga nossa, e eu tô falando que a Lili pode entrar pra ouvir a Ana falar. Sim. Mas desculpa, volta, fale. Não, então vamos lá. Aí você fez o seu primeiro business plan com 8 anos. 8 anos de idade. Bom, lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos, como eu falei, né? Eu cresci numa comunidade carente e não tinha opções de lazer, né? Pra você ter uma ideia, o lugar de onde eu vim, para poder pegar o ônibus de manhã, muitas vezes, em tempo de chuva, tinha que colocar sacolas plásticas nos pés. Pra não molhar. Não, para não encher de lama. Para não botar 2 quilos de lama na sola do sapato para chegar no trabalho. Então, era assim, saneamento básico, 0. Eu já vi crianças tendo convulsões de vermes. Para você ter uma ideia o que era essa região. E muitas vezes as pessoas olham para as crianças da África, mas o que se vive dentro de uma periferia, dentro de comunidades... É inimaginável, né? Não. Então, aos 8 anos de idade, o lazer que eu tinha naquela época era ir para o Maracanãzinho uma vez por ano para ver a Xuxa chegar de helicóptero com Papai Noel no Maracanãzinho. Esse era o evento anual, era o passeio, sabe, da minha família. É o que você esperava, o ano inteiro. O ano inteiro, porque não tinha tanta opção de lazer, nem praça tinha. Então, quando a gente fazia esse passeio, né, que era o passeio da família, nós fazíamos um trajeto de trem. Então, era uma parte de ônibus, depois pegava um trem, e aí nós preparávamos várias marmitas com lanche, com frango assado, com arroz, com tudo. E aquelas bolsas enormes de lanche, eu lembro da minha mãe preparando à noite. E aí a gente ia para o Maracanãzinho, assistia aquela festa de final do ano, que tinha Xuxa, o Papai Noel e tudo. E quando saía dali, nós íamos para a Quinta da Boa Vista, fazíamos um piquenique, com aquele frango assado. E, uau, só de lembrar isso... Já te emociona, claro, né? Claro. Teu olho se enche de lágrimas. Memória afetiva. Era incrível. Imagina essa memória. A diversão, né? Era muito engraçado. E a gente aprontava também, mas tudo bem. Mas ali, eu comecei a traçar o meu business plan. Porque no trem, eu via as pessoas vendendo bala. Bala Juquim e bala Quen-Quen. E eu amava uma bala, como toda criança, né? Amava bala. E aí eu falei pro meu pai, eu quero abrir um negócio. Aí meu pai,
E aí eu contei pra ele. Fala mais! Expliquei pra ele todo o meu business plan. E era uma estratégia. Por quê? Porque eu ia ter dinheiro, eu ia ter bala sempre à minha disposição. Porque, Claro. afinal de contas, ia ser a rainha da bala. Maravilhoso. E aí eu contei pro meu pai, eu quero vender bala no trem. E aí meu pai olhou pra mim assim e falou assim, eu vou deixar você vender bala no trem, mas a cada salavanco que o trem desce, você cair, eu te dou uma surra em cima. Desisti de empreender aos 8 anos de idade. Porque ele acabou com o teu... Naquele momento, meu pai frustrou os meus sonhos. O meu sonho de ser empresária, rainha das balas. E é interessante falar sobre isso, porque quantas vezes nós enfrentamos situações que às vezes pessoas que nos amam para nos proteger, para que a gente não se frustre, tenta podar os nossos sonhos. Então, tipo, eu deixo você vender bala no trem, mas eu vou te dar uma surra se você cair. Então, imagina, se com 44 eu sou pequena, aos 8 anos de idade, não dava para segurar no trem e segurar a bala ao mesmo tempo. Então, era certo que eu ia cair. Hoje, se fosse hoje, os meus filhos querendo vender bala, eu ia incentivá-los. Se você cair, você se levanta e venda a sua bala e seja o melhor vendedor de bala que esse trem já viu. Encante as pessoas com a sua bala. Uau. Mas eu precisei me reinventar. E aí, hoje, eu me considero uma grande vendedora, né? O meu slogan é, bora vender. Bora vender. Essa é a Ana Oliver. E aí você desistiu? Mas você teve depois outros planos? Então, e aí eu adiei um pouco, porque eu vivenciei, né, como resultado das experiências traumáticas da infância, porque foram abuso. Fora o abuso sexual, abuso verbal, abuso moral, a violência física. Só te colocavam para baixo. Sim, eu não tinha nenhum repertório projetado na minha mente que me colocasse num cenário diferente daquilo que eu vivia, daquilo que eu podia ver à minha frente. Só realmente os meus sonhos. Mas as experiências traumáticas na infância, elas produzem um resultado muito danoso, assim, sabe? Na vida do indivíduo. É verdade. Além de produzir crenças limitantes, produz uma tendência a alguns tipos de frustrações e de perdas, como dificuldade financeira, dificuldade de se manter no emprego, dificuldade, por exemplo, de cognição, aceleração da sexualidade. Então, meninos e meninas que foram abusados na infância tem essa tendência. Vão ter uma tendência a ter uma sexualidade deturpada. Quando sofrem abuso, mesmo que não seja sexual, mas por alguém que é do ciclo familiar, né, que deveria dar amor, esse indivíduo pode até confundir também o abuso como amor. Então, olha só. E aí, em meio a esse cenário, meu primeiro namorado aos 13 anos de idade, eu engravido. Eu fiquei grávida aos 13 anos de idade. E aí? Aí, meu chão caiu. E aí, o chão caiu e a casa caiu? Totalmente, né? E daí você deve ter sido, assim, mais humilhada ainda, 13 anos grávida. Sim. Não teve nenhum acolhimento? Não, nenhum acolhimento. Na verdade, eu escondi a gravidez, até consegui esconder a gravidez, eu era muito pequenininha, muito magrinha, então demorou a aparecer a barriguinha. Então eu consegui esconder a gravidez até os 6 meses de idade. Você sabia que você estava grávida? Você já Eu sabia. Desde o princípio eu sabia. E você lembra, assim, com 13 anos, o que você sentia? Você sentiu um desespero? Muito desespero, muita tristeza, muita sensação de que a minha vida tinha acabado. Porque assim, eu carregava comigo essa esperança, esse sonho de ser bem-sucedida. Eu me via uma mulher independente desde sempre. Eu me via uma mulher independente, bem-sucedida, me via com meu apartamento, carro, me via, como eu te falei, né, tendo a minha festa de 15 anos num grande hotel. E eu me ancorava nessa esperança. E aí quando eu fico grávida, na minha primeira, que não foi nem bem uma relação sexual, foi uma conjunção carnal, que ali houve contato do sêmen com o meu, né? E ali eu engravidei. E assim, ó, eu pensando aqui, eu nunca fiz um teste de gravidez dessa gravidez. Eu simplesmente sabia. Eu estou grávida. Eu soube desde o início.
Eu sonhei com a minha filha. Mas, Ana, tem uma coisa que me choca. Você conseguiu esconder 6 meses. 6 meses. Isso significa que não olhavam para você. Exatamente. Exatamente. Isso dói muito em mim, porque se você tava com esse desespero, com essa angústia, Sim. As pessoas ao seu redor não olhavam para você, não conseguiram durante 6 meses falar assim, o que tem de errado com você? Exatamente. Eu chorava todos os dias. E ninguém percebia. Ninguém percebia, ninguém me notava. Eu fui a filha do meio, né? A filha do meio, o filho do meio pode acontecer, né? Ele não é nem um protagonista, não é o primeiro e também não é o caçulinha. Mas o contexto, né? O cenário familiar também não contribuía. Os meus pais, eles tinham sérios problemas no casamento. Meu pai era muito mulherengo e a minha mãe totalmente dependente emocionalmente do meu pai, sabe? Então, a vida deles viviam nesse dilema de um brigar com o outro, a minha mãe com ciúme dele, e aí quando ele dizia que ia se separar, minha mãe tentava se suicidar. Uma dependência emocional. Muita dependência emocional. Então, para você ter uma ideia, eu não conseguiria contar com as 2 mãos, somando todos os dedos, quantas vezes eu vi a minha mãe praticar autoextermínio, que é a palavra que a gente utiliza, né, para tentar contra a própria vida. Eu não saberia contar quantas vezes eu vi. Então, não é que ela fazia na minha frente, mas eu era a salvadora. Era sempre eu que chegava para salvar. Então, se ela tinha, por exemplo, feito uso de... Eu vou dar um exemplo aqui. Tomava um vidro inteiro de remédio para emagrecer. Esses anfetamínicos que tinha antigamente nos anos 90. E estava caída, desmaiada, e o remédio do lado. Eu já cheguei, peguei ela desmaiada com o clique do gás aberto, a mangueira do gás cortada. Se eu acendesse a luz, ia explodir comigo também. E ela lá desmaiada. E eu sempre era a salvadora, sabe? Mas eu não era notada. Eu não era visto. E ali eu consegui Você não era esconder... vista por eles, mas tinha alguém muito importante que estava me vendo, né? E continua me olhando. Então eu consegui esconder essa gravidez até os 6 meses de gravidez. E aí, aos 6 meses de gravidez, eu pensei, não vai ter mais jeito. Essa criança vai nascer. Eu já tinha até tentado, assim, sabe, inconscientemente ver, porque diziam assim, se você beber uma bebida chamada canelinha, você vai menstruar e tudo bem. E aí eu comecei a tomar e essa bebida anestesiava um pouco a minha dor. Eu estava em profunda depressão aos 13 anos de idade. Então, não fez a menstruação descer, mas me anestesiava, sabe? Por alguns momentos, eu esquecia tudo que eu estava vivendo. Porque eu sentia medo, eu sentia angústia, eu sentia muitos sentimentos ruins quando eu pensava, quando meu pai descobrisse. E aí, os 6 meses de gravidez, eu já tinha um repertório de como é que se fazia para fugir da realidade. Eu aprendi com a minha mãe esse comportamento doentio. O que eu fiz? Tentou contra a própria vida. Tentei contra a minha própria vida. Eu fiz uso de um veneno que é utilizado para ratos. E ali eu falei, acabou tudo, porque realmente não tem nenhuma esperança para mim. Eu olhava para mim e eu falava assim, poxa, para que serve a minha vida? Meu Deus. Eu não vou fazer falta nenhuma, eu só dou trabalho, eu sou um peso, eu sou uma ovelha negra, era assim que eu me via. E ali eu fiz isso. Aí você fez isso e daí? E aí eu tive uma hemorragia gástrica. Então vomitei sangue e o veneno. Mas a gravidez continuou, graças a Deus. Mas aí meus pais descobriram e meu pai, né, me chamou de linda para baixo. Vocês podem imaginar. Meu Deus. E aí ele disse, você vai embora de casa. Eu não tenho mais filha. Minha filha morreu. Você vai embora. E aí minha mãe insistiu um pouco mais. Para ela era muito difícil se posicionar. Porque tudo que ela tentava na vida era segurar esse homem em casa. E aí uma filha que não corresponde àquilo que esse homem esperava. Então era um peso, né? Meu pai chegou ao ponto de dizer para minha mãe escolher. Ou ela ou eu. Nossa. Gente, olha, eu tô passada, assim... Sabe por quê?
Porque as pessoas vivem coisas inimagináveis às vezes. E a Ana, para mim, é um grande exemplo. A honra é minha de ter a sua amizade. Porque você é uma pessoa muito, muito especial. Ela viveu tudo isso. Só que ela vai continuar a história. E a história é boa, a história melhora. E eu sei que você vai ser luz na vida de muita gente. Tem muita gente que está reclamando, às vezes por uma coisinha desse tamanhinho, assim. Às vezes também está reclamando por coisas sérias, coisas importantes, coisas realmente desafiadoras. Mas você hoje aqui, Ana, você é luz. A tua história é tão forte, é tão impactante. Eu não vivi uma dificuldade como essa que você viveu, mas essa história me ensina demais. Essa história me faz repensar em muitas coisas da minha vida. Continua, porque eu tô tomando água aqui, tô me segurando para não chorar. Mas é muito, muito, muito forte. E a honra de ter a sua amizade é minha. Eu tenho a honra de ser amiga da Ana Oliver. Vocês vão ver por quê. Continua. E aí meu pai falou, né, pra minha mãe, você vai ter que escolher entre ela ou eu. E aí, claro, minha mãe fez a escolha dela, o meu pai. E eles só me permitiram ficar em casa até a criança nascer. Ela pleiteou isso com ele. Deixa ela ficar aqui até a criança nascer. Pra você ter uma ideia, a minha filha, ela hoje tem 30 anos, é uma empresária, uma mulher incrível, sabe? Assim, a Ana tem 43 com uma filha de 30. Gente, ela tem 43 anos com uma filha de 30. É o meu orgulho, a minha princesa, a minha maravilhosa. Mas, pra você ter uma ideia, ela nasceu com 42 semanas. Quer dizer assim, a gestação já estava quase uma gestação. Ela nasceu em sofrimento profundo, nasceu roxinha. E aí, hoje, com todo o conhecimento científico que eu tenho, eu sei que o meu corpo segurou aquela criança dentro de mim, ele não entrou em trabalho de parto, porque quando a criança nascesse, eu não tinha mais um teto sobre a minha cabeça. Meu Deus. E aí, aos 13 anos... E aí, o seu pai teve coragem de te deixar sair? Claro que teve. Claro. Com o bebê? Não, aí a minha mãe disse assim, então, eu vou cuidar da sua filha, porque você vai precisar trabalhar para viver. Então, eles protegeram minha filha, meu pai, minha mãe, criaram ela assim com todo amor. Na verdade, eles fizeram uma substituição. Tipo, olha, a minha filha morreu e agora eu tenho outra. É uma loucura, né? É uma loucura, uma gente. Loucura. E aí você foi? E aí eu fui, aos 13 anos, aluguei casa, fui trabalhar numa loja de roupa e ali nasceu a grande empresária. Ali nasceu a grande estrategista. Para você ter uma ideia, gente, eu comecei como vendedora na loja. E ali, daqui a pouco, eu já era gerente da loja. Depois eu já gerenciava mais de uma loja. Era loja do quê? Era loja de roupa. Por isso que eu gosto de vender roupa. Por isso que você gosta de roupa. É. Ela vai. Gente, ela é o máximo. E olha o astral dessa mulher, tá? Olha o que ela viveu, olha o astral dela. Olha o que ela se tornou. Viu? Você que fica aí reclamando da vida, olha pra Ana Oliver. E se contamina com essa energia que vem do alto, maravilhosa. Sabe, você já fez esse programa comigo. Eu tenho o maior prazer de ir com as minhas amigas nas lojas, né? É verdade, ela nas adora. Grifes que eu ajuda que eu a comprar. Amo, e ajuda as minhas amigas a comprar. Gente, eu não sou personal shopper. Mas ela é uma ótima. Ela não é, mas ela é. Eu amo. Porque, e agora conversando aqui com você, porque nasceu ali foi a saída, a solução para aquela realidade que eu tava vivendo. E aí você falou assim, eu posso. Eu posso. Aí você falou assim, eu vou. E aí, sabe, minha amiga, deixa eu te falar. Você pensa que foi fácil? Não foi. Quando eu fui procurar emprego, né, fui buscar essa vaga dentro da empresa, eu soube que essa loja tinha 2 vagas. E aí eu fui com uma amiga para poder ver e colocar o meu currículo, enfim, para poder ficar com essa vaga. Essa minha amiga é minha amiga até hoje, mais de 30 anos, a Lu de Paula, querida. Ela foi comigo ver essa vaga de emprego. Só que a Lu, ela é modelo, gente.
Hoje ela é empresária, mas ela é modelo, foi modelo da Brahma, foi cantora. Ela era alta, magra e branca. Eu, negra, baixinha, fui expulsa de casa, então assim, devia estar com o cabelo meio bagunçado, né? Não que eu não tivesse penteado, mas tinha acabado de parir. Não tinha recursos, né, para poder fazer aquele trato no cabelo. Fui procurar a vaga. Quando eu cheguei lá, me apresentei para a dona da loja. Eu sabia, eu tive a informação que tinham 2 vagas. Quando a dona da loja olhou, ela olhou assim para a Luciana, de cima e embaixo, olhou para mim de baixo para cima e disse: eu tenho uma vaga. E eu saí dali com o coração apertado, feliz pela minha amiga que conseguiu a vaga, mas triste porque falei: e agora? O que eu vou fazer? Mas ela falou na hora que a vaga era da sua amiga? Falou que era da minha amiga. Falou: só tem uma vaga e é dela. Assim mesmo. Volta segunda-feira, já para começar. E aí a gente voltou, ela feliz que conseguiu a vaga, eu feliz por ela, mas triste por mim. E me perguntando o que eu vou fazer. Quando chegou na segunda, no domingo, que era o dia anterior dela se apresentar para a vaga, ela virou para mim e falou assim: olha, Ana, eu não vou não, eu não vou trabalhar naquela loja não. Tem minha avó que me sustenta, meu avô que me dá dinheiro, eu não preciso, eu não vou trabalhar lá. Vai lá ver se ela te contrata. E ali eu me enchi de esperança, me arrumei e fui para lá me apresentar. Quando eu cheguei na loja, a dona da loja tinha tirado todas as roupas do caninho, né? Caninho é o que a gente chama dos lugares assim para encaixar as roupas. Então ela tirou as roupas para poder limpar o saco e organizar para colocar lá, esperando uma nova funcionária. Quando eu cheguei, ela olhou para mim e falou assim: cadê a sua amiga? Não é você. Aí eu falei: olha, ela disse que não quer mais a vaga. E eu vim para ver se você quer me contratar, já que você tem uma vaga. E ela, com aquelas roupas todas em cima do balcão para serem arrumadas, que ela tirou para a nova funcionária, acabou decidindo me dar uma oportunidade. E dessa oportunidade, eu me tornei gerente de 2 lojas dela. Nossa, que demais. E depois a minha amiga foi lá procurar emprego um tempo depois. Eu consegui uma vaga para ela. Aí, olha, aí deu tudo certo. Porque todas as coisas cooperam. Sim. Não é? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acreditava em Deus desde sempre? Não, Paula. Eu não nasci num lar cristão. Bom, e também nessa época, com tudo que você viveu, era difícil acreditar em alguma coisa maior, né? Sabe que eu acho que eu sempre acreditei nele. Eu só não sabia que ele existia. Você acreditava numa força maior. Eu me lembro, assim, porque a minha mãe, com essa paixão, essa fixação, né, esse adoecimento emocional, dessa relação de dependência que ela tinha do meu pai, ela muitas vezes buscava meios espirituais, né, se é que você pode me entender, né, fazendo certos trabalhos para tentar amarrar o meu pai. Sei. Então eu conhecia bem esse caminho, porque era a religião que a minha mãe conhecia. Entendi. E eu me lembro que certa vez uma pessoa que estava incorporada, vamos dizer assim, com uma entidade, minha mãe já estava muito doente, minha mãe tinha tido o primeiro AVC dela, antes dos 40 anos. E essa pessoa falou que queria passar para mim aquilo que fazia com a minha mãe. E eu me lembro que eu fui muito pronta, embora eu não conhecesse Jesus, nunca tinha ido a uma igreja, nada disso, não tinha nenhuma base cristã, mas eu falei para aquela pessoa, né, que estava incorporada, e eu disse para ela: se o que você faz fosse bom, a minha mãe não estaria vivendo o que ela está vivendo. Eu já vi minha mãe fazer oferenda de porco, de cabrito, de galinha, e a minha mãe está vivendo um inferno. Então, se vocês fossem bons, minha mãe não estaria vivendo isso. Vocês teriam cumprido o que vocês prometeram para ela. E qual foi a reação? Eu nem sei. Acho que deve ter subido, descido, enfim. Mas eu consegui dar essa resposta. Nossa, quantos anos você tinha falando isso? 14 anos. Nossa, Ana, é impressionante, porque quando você conta as suas histórias, parece que é uma pessoa de 20 anos, de 25 anos. Você tinha 13, 14 anos fazendo tudo isso. Eu tinha minha filha. E aí vem minha festa de 15 anos, né? O dia que eu fiz 15 anos, que era onde eu ancorava a minha esperança
era da realização dos 15 anos, que ia ser num lugar chiquérrimo, né? Na minha imaginação. Bom, aos 15 anos de idade, eu estava morando num casebre, trabalhando na loja, mas eu, embora performasse vendendo, não era o suficiente para manter aluguel, alimentação. Então eu comia na pensão do lado do meu trabalho, e quando eu recebia a comissão, porque eu ganhava só a comissão, não tinha salário fixo, então eu pagava, tirava o dinheiro do aluguel, pagava a pensão que eu comia o mês inteiro e não sobrava dinheiro para fazer compras. E muitas vezes eu ia visitar amigas à noite, na hora do jantar, para ver se alguém me oferecia a janta. Não é brincadeira, né? Essa era a minha realidade. Então, eu segurava a fome para no outro dia E eu aposto que comer. do jeito que você sempre deve ter sido muito legal, todo mundo te convidava e você acabava comendo na casa das pessoas, é ou não? Então, a Luciana é que sempre me convidava. Naquele momento não era tão fácil construir relacionamentos. Como hoje, né? Não era porque eu era a escória, Sim. a vergonha da sociedade. Em meio a outras amigas adolescentes, uma menina que engravidou aos 13 anos... Fica longe dessa aí. Exatamente. Qual pai que ia querer? Com certeza. Às vezes, para fazer novos amigos, eu tinha que fingir que a minha filha era minha irmãzinha. Nossa. Para eu poder ser Imagino, aceita. Porque todo mundo falava assim, meu Deus, isso aí Não é um chega mau nem exemplo. perto. Não chega perto. Tem muito preconceito, Entendeu? né? Mas muito. Muito. E eu não era promíscua, sabe? Nunca fui. Era o meu namorado, foi meu primeiro namoradinho. A gente nem chegou mesmo a ter uma relação, mas foi uma conjunção carnal que aprove a Deus fazer com que a minha filha fosse gerada ali. Então, eu nunca fui uma pessoa promíscua, eu nunca tive, sabe, essa inclinação. Poderia ter sido e mudei e tal, mas não, eu nunca tive essa inclinação. Sempre sonhei em ter uma família. Tanto é que hoje, né, estou aí com o meu amor da vida há 25 anos. Eu sou casada há 25 anos. Ela é casada há 25 anos. Construí uma família feliz, realizada. Demais. Mas eu costumo dizer o seguinte, Paula, que eu tive poucas oportunidades na vida. A vida não me deu muitas oportunidades, mas as poucas oportunidades quais eu tive e que eu discerni que eram boas, eu abracei. E aí eu fui fundo. Guarda essa, viu, gente? Guarde no seu coração isso. Quando você tem uma oportunidade, abraça. Não deixa passar. Exatamente. Né? O cavalo, a gente brinca, não deixa passar o cavalo selado, né? Não deixa. Passou o cavalo no arreio, mas eu construí cavalos, eu construí arreios. Com certeza. Eu construí oportunidades. E eu acho que o interessante, né, de ter vivenciado tantas experiências difíceis é que eu tive que aprender a construir, eu tive que aprender a me relacionar. Com certeza. E quando que você começa a sair desse lugar de ter que ir para casa de amiga para comer? Você começou a evoluir profissionalmente? Você teve alguma ajuda? Como que foi isso? Então, eu comecei a buscar uma jornada. Assim como eu sempre buscava entender o que alguém que era bem-sucedido, né? E ser bem-sucedido na favela. Primeira coisa, né? A pessoa mais próspera da favela é o traficante. E a família do traficante. É verdade. E esse eu não poderia seguir. Eu fui muito bem instruída pelos meus pais a ser alguém honesto. Então, isso, os meus pais, eles sempre foram muito íntegros. Eles foram, assim, tiveram uma correção comigo, uma correção muito difícil, né, de bater mesmo. Eu apanhava de palmatória, eram 100 palmatórias. Se eu não falasse sim, senhora, era tapa na cara. Mas eu sei que a intenção deles era construir em mim um caráter forte. Imagina. Eles só repetiam aquilo que eles tinham aprendido. Com certeza. A criação dos meus pais não foi nada fácil. E eu consigo compreender isso. E caráter, isso foi uma coisa que os meus pais me ensinaram a ter. Então eu sabia que aquele modelo não poderia ser, mas eu estava sempre procurando saber qual que era o caminho para virar a vida, para sair da miséria, para poder ter uma vida melhor.
Então, mesmo morando sozinha, eu fui estudar, eu voltei a estudar. É isso que eu ia te perguntar. Eu voltei a estudar no Você sexto ano. voltou a estudar no sexto ano. Porque, Voltei. assim, a forma como você fala, a tua inteligência, eu falei assim, não é possível que ela não tenha estudado nesse tempo todo. Você estudou. Estudei. Aí eu voltei a estudar, fiz o sexto ano e terminei o primeiro grau. Depois fiz o segundo grau supletivo, fui para a universidade. E ali, mais ou menos, acho que aos 17, eu já estava mais segura, já estava melhor. E ali, aos 19 anos, eu tive um encontro com Jesus. E Que isso, lindo. sim, aí Mudou a mudou sua a vida. minha vida. Porque foi o primeiro homem que eu conheci que não estava interessado no meu corpo. Foi o primeiro homem Olha que que eu forte conheci isso, hein? que não queria algo em troca. Não queria nada meu em troca. Ele simplesmente queria me dar. Ele Nossa, queria isso é muito me oferecer forte. amor. Que lindo. Então a minha primeira experiência de amor foi quando eu conheci Jesus. E ali eu me encantei por aquilo. E eu falei, eu quero ser também alguém que transforma a vida das pessoas. Nossa, que forte. Eu quero levar isso para a vida das pessoas. Eu quero isso pra mim. Eu quero isso. E aí eu comecei a entender que quanto mais amor você recebe e quanto mais amor você transborda na vida das pessoas, mais você recebe de novo. Que lindo. E ali a minha vida começou a mudar. Eu tive um grande privilégio de trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, né, no GPA. Eu comecei de baixo, comecei como operadora de caixa. Mas eu tive muita oportunidade ali dentro. Foi uma empresa que pagou minha faculdade. Para você ter uma ideia de como eu me destacava, porque assim, como operadora de caixa, eu não era uma operadora comum. Eu conversava com os clientes. Eu imagino você. Olha, se eu tivesse um supermercado, seria um sonho ter uma operadora de caixa como você. Todo mundo devia te amar. Eu conhecia todos os produtos. Eu conhecia os códigos dos produtos FLV, por exemplo, né? Que é frutas, legumes e verduras. Você dava dica do que era bom. Eu dava dica do que estava em oferta. Nossa, você muito comprou bom. esse produto, você já viu que o produto tal está na oferta. Então era assim, eu não tinha pressa do cliente passar. Eu queria dar um atendimento olhando no olho. Nossa. Eu queria fazer com que o cliente se sentisse diferente. E no mesmo ano eu fui promovida, sei lá, umas 10 vezes. Eu tive a oportunidade dentro dessa empresa de ser homenageada num grupo de administradores por ninguém menos do que o Dr. Abílio Diniz. Que demais. Ele é demais, né? Ele é incrível. Eu admiro profundamente o Abílio. Eu acho ele um homem, assim, muito inspirador. Muito, para muita gente, né? E você tá me confirmando isso, porque você já trabalhou com ele. Trabalhei com ele e não comecei em cargo de gestão, sabe? Eu não era uma executiva. Eu comecei com cargos operacionais, chão de loja. E o Abílio, ele nunca chegou numa loja sem olhar nos olhos de qualquer colaborador que passasse na frente dele, independente do cargo. Que coisa de cumprimentar, linda. De tratar com humanidade. Para você ter uma ideia, nos anos 2000, né, porque essa época aí já eram os anos 2000, o Grupo Pão de Açúcar já era conhecido como, já tinha selo de melhor empresa para se trabalhar. Foi a primeira empresa de varejo a ir para a Bolsa de Valores de Nova York. Nossa, é verdade. Que foi quando o Grupo Cassino adquiriu uma parte da empresa, e aí o Dr. Abílio foi para o conselho de administração e depois realmente a empresa foi vendida. Agora, é importante isso que você está falando, porque ninguém tem sucesso por acaso. Ninguém é o que é, o Abílio, o doutor Abílio Diniz, maravilhoso, ele não é o que ele é por acaso. Olha o que ela está falando. Ele chegava lá na empresa e olhava nos olhos, cumprimentava, né? Isso faz toda a diferença, né, Ana? Total diferença. Eu lembro que nessa época foi quando ele lançou o livro dele, né, contando a história da vida dele, né, de como a vida dele mudou depois que ele sofreu o sequestro. Então, assim, enfim, eu tive exemplos, sabe, de pessoas que me inspiraram dentro do mundo dos negócios. E você sempre foi antenada e prestava atenção, né? Sempre, curiosa. Modelando, né? Curiosa, modelando, me inspirando nas boas práticas, sabe? Procurando ter uma visão positiva, sabe, das circunstâncias. Eu sempre falo com a minha equipe o seguinte, olha, quando eu tenho que corrigir, eu corrijo em particular, e quando eu tenho que elogiar referenciar boas práticas, celebrar boas práticas, eu faço isso publicamente. E eu aprendi muito com o Abílio.
Que legal. Ele foi uma escola para mim. E nessa época, quando você já estava no Pão de Açúcar, a sua filha estava crescendo com os seus pais, você via a sua filha? Não, via, claro. Você tinha contato com Levava ela? as coisas para ela. Ah, que bom. Aí, a partir daí, quando eu comecei a ter um salário um pouco melhor, que já dava para me sustentar, aí eu levava as coisas para ela, tudo que ela precisava. Que legal. Os meus pais cuidavam, mas eu levava. E aí a tua relação com os teus pais foi melhorando um pouco? Se você conseguiu provar, você foi provando aos poucos que você não estava para brincadeira, que você estava se tornando uma grande mulher. Você conseguia provar isso nessa época ou ainda não? Demorou. Demorou? Demorou bastante. A gente tinha uma relação, eu estava sempre lá para estar com a minha filha e tudo mais, mas demorou. Me lembro de várias situações assim de muita humilhação mesmo. Então, mas eu costumo dizer pro meu pai, né? Meu pai hoje, o meu pai é meu amorzinho, sempre foi meu amorzinho, mas ele é a minha inspiração. E eu falo para ele assim, pai, eu só sou a mulher que eu sou porque você pegou firme comigo. Eu consigo entender isso. Que lindo, você conseguiu perdoar, se libertar disso. Eu acho, Paula, sinceramente, que o mais difícil para mim não era perdoar o meu pai ou a minha mãe, era me perdoar. Nossa, isso é forte. Eu me gente? via um fracasso. E eu tinha uma isso é consciência, forte. uma autoconsciência, né, de autorresponsabilidade que me trazia muita culpa. E quando que você conseguiu se perdoar? Então, foi realmente com essa ajuda, né? Depois que eu conheci Jesus, entender que ele me perdoava, eu fui construindo um caminho, até um caminho neural mesmo, para poder Que lindo. ir produzindo essa comunicação de perdão, me autovalidando. Como eu te falei, demorou muitos anos, foram muitos anos. Mas Para meu isso pai faz parte, e a né? minha mãe poder confiar em mim, minha mãe primeiro, depois o meu pai. Mas eu me lembro assim de palavras que o meu pai falava para mim desde o princípio, desde a minha infância. De vez em quando ele soltava umas palavras para mim. Ele falava assim, neguinha, quando você acertar, você vai ficar rica. Ele falava Ele isso? falava. Então, Ele já via em mim. Então, no meio daquela coisa toda que você vivia, tinham algumas coisas, mas e é muito legal uma coisa que você tem. Você sabe que eu acho que eu me identifico muito nisso com você? Você foca no bom e no bem, né? Sempre. Sempre, eu também. Eu foco sempre no bom e no bem. Às vezes o negócio tá ruim pro meu lado, mas eu acho um jeito de focar no bom e no bem. Eu tô aqui aflita. A Adriana tá aqui entrando agora. Eu quero que a Lili entre para ouvir essa história. Fala pra Lili entrar com você. Eu tô tão maravilhada com isso. Você não tem noção como eu tô feliz? Ah, eu também. Ana, você não tá Eu tô achando o muito máximo? feliz. Gente, a Ana tá na nossa técnica. Não, olha, agora é que elas não queriam atrapalhar. A Lili hoje vai ser a minha convidada de honra na minha plateia. Porque eu quero que a Lili ouça essa história da Ana. Bom, depois vocês vão assistir o programa na terça-feira. Hoje. Vocês estão assistindo terça, quarta, quinta. Aqui no YouTube vocês podem assistir qualquer dia. Mas essa história de arrepiar. Esse programa é para você assistir, voltar, escrever. É verdade. Porque isso aqui é uma aula de vida na minha frente. É impressionante tudo que a gente está falando, o que você está me contando da sua história. Mas continua porque tá muito bom e agora a gente tem mais plateia. Melhor ainda. Vamos lá. Sejam bem-vindas. Um beijo pra Lili, querida amiga nossa, que hoje veio Lili. prestigiar, e pra Adriana de Castro, pra sempre Adriana de Castro, que além de ser minha assessora de comunicação, já virou diretora do programa. Ela faz, assim, de tudo um pouco. E pro Newton também não ficar com ciúmes, que o Newton faz essas artes maravilhosas. Mas vamos lá. O Newton é um pouco ciumento. E a Ana aqui, querida, maravilhosa, que tá aqui. Olha, tem um monte de Ana. Eu tô vendo a Ana olhando para as telas e a cabecinha dela balançando. Ela né? tá passada, não tá, Ana? Eu adoro. Ela fica assim, Não, ó. e é interessante porque assim, olha, ela é técnica aqui do podcast. Eu tenho certeza que todos os dias ela ouve muitas histórias. E ela balançando a cabeça, eu falei, bom, Olha, tem algo aí. Ana, deixa eu te falar. Não é todo dia que a gente ouve uma história como a sua, porque realmente é
impressionante. E a pessoa que você se tornou, agora a gente está entendendo por que esse livro chama Do Deserto ao Palácio. O livro da Ana, que ela vai lançar, chama Do Deserto ao Palácio. Ó, a gente já saiu um pouquinho do deserto. Sim. Já estamos num lugar, não chegamos no palácio ainda, mas estamos num lugar melhor. Estamos na jornada, já estamos na jornada. Posição melhor. Vocês estão gostando. E ela sempre com esse astral. Vai, e continua. Aí você trabalhou no Pão de Açúcar. Trabalhei no Pão de Açúcar, e aí eu ali... Você foi crescendo. Foi onde eu me apaixonei. Olha, para você ter uma ideia, a cada aquisição que o grupo fazia, porque aí nesse momento o Grupo Pão de Açúcar foi para a Bolsa, né, de Valores, foi a primeira empresa do varejo a ir para a Bolsa de Valores de Nova York, e a gente começou a fazer muitas aquisições de outros grupos, como o grupo Barateiro Compre Bem, grupo Sendas, vários outros grupos foram sendo adquiridos pelo Grupo Pão de Açúcar. E aí eu comecei a fazer parte do grupo que ia fazer a implantação. Nossa! Então, olha só, desde lá eu implantava a cultura da empresa. Então quer dizer, de caixa você passa... Ali eu já era gerente operacional. Olha... Então, olha só, como é que alguém que entra como operadora de caixa vai construindo uma jornada para chegar a gerente operacional em poucos anos, numa grande empresa como era o Grupo Pão de Açúcar. E ali eu entro para a faculdade de administração. Eles pagaram a faculdade para você? Eles pagavam metade da faculdade. Que metade legal. Da minha faculdade, a empresa pagava e eu pagava a outra metade. Então, eu comecei ali a... E você era boa aluna, focada? Eu era muito curiosa, né? Muito interessada. Tinha hora que os colegas ficavam meio chateados comigo, que colega que estuda escola, faculdade à noite, e aquela colega que fica perguntando o porquê pro professor. Fala assim, chega, tá tarde. Tá chato, né? Eu sempre fui vista como essa aluna, mas por causa dessa curiosidade que eu carrego, eu trago comigo, e por isso eu sou autodidata em muitas coisas, por causa dessa curiosidade, né? Então, desde isso. Ler bula a entender, falou o nome de uma doença, vou eu pesquisar para saber de onde vem, não tem nada a ver com aquilo, com o contexto, mas eu quero saber. Que legal. Isso ajuda a ter um repertório também. Claro. Maior. Com certeza. Entendeu? Dentro isso da ajuda a você ter assunto. Por isso que você é essa pessoa que se conecta com Deus e o mundo. Ó, vou dar um tchau aqui, um beijo para todo mundo que tá lá fora assistindo. Aqui é o máximo esse estúdio, não é bacana? Muito bacana, o pessoal muito legal. Vem, passa, fica vendo, não é demais? Eles ficam pensando assim, quem é aquela personalidade? Quem é? Gente, o pessoal nem imagina que você tem uma história dessa, mas eles vão assistir o programa. Eles vão assistir. E eles vão ouvir essa história linda. Bom, aí você faz administração. Sim. E aí, próximo passo depois do Pão de Açúcar? Então, olha que interessante. Eu, no ápice da minha carreira, decidi me dedicar ao trabalho voluntário. Meu Deus. E aí, eu dediquei anos da minha vida. Ah, porque isso veio da sua espiritualidade. Sim. Você teve um encontro com Deus. E aí eu fui crescendo na carreira. Sim. E crescendo na minha relação com Deus. E eu já apaixonada por pessoas, por exemplo, dentro do grupo, eu dava treinamento desde prevenção à dependência química, ao POD, que era o Programa de Endividamento Familiar para os funcionários. Nossa. Eu gerenciava duas áreas totalmente distintas. Eu gerenciava o SAC, o serviço de atendimento ao cliente, e gerenciava a área de crédito e cobrança, que foi adquirido depois pelo Banco Itaú e tal. Então, era de A a Zinco. Ali. E o grupo já mapeava muito comportamento, fazia mapeamento de clima organizacional, mapeava a redondeza onde eles iam implantar um novo supermercado. Então, o Grupo Pão de Açúcar ele estava muito à frente do seu tempo. E eu vejo hoje, como especialista em análise de perfil comportamental, que eles lá já viam a minha habilidade em gerenciar áreas totalmente distintas, mas totalmente conectadas a pessoas. Vender um bom atendimento e vender o crédito. Entendi. E eu atuava nessa área, mas no ápice da minha carreira, eu tomei uma decisão de dedicar alguns anos da minha vida ao trabalho voluntário.
De missão. De missão. E eu decidi fazer isso sem nenhuma remuneração. E aí você ia viver do quê? Então, pela fé. Eu utilizei todo o recurso que eu tinha acumulado durante esse processo. Eu já estava casada, o meu marido, ele não tinha um salário muito grande, mas a gente já tinha casa própria, já tinha carro. E eu estava feliz em ter uma vida muito simples, mas poder ajudar outras pessoas. E aí você foi fazer um trabalho para ajudar as pessoas. Ajudar pessoas. Para você ter uma ideia, teve pessoas assim que eu ajudei, que eu mentoreei dentro da comunidade, que eram vistos como delinquentes, viciados em drogas, viciados em maconha, que seja, que hoje são chefes de família, que é um grande profissional morando na França. Eu tenho histórias, assim, cases de sucesso de pessoas que viviam aquele contexto, aquela realidade, que hoje tem uma família linda, já compraram apartamento em bairro nobre, inúmeras histórias. Desde casamentos a inúmeras meninas que eu tirei da prostituição, por exemplo. Que coisa. Que é o tráfico humano, a gente considerava como tráfico humano. Claro. Então, ajudar essas mulheres a ter autoestima, elas entenderem que existia um caminho para elas. Meninas que se prostituíram e que acabaram se viciando em drogas para poder suportar a prostituição e aí se contaminavam com o vírus da AIDS. Nossa. Eu fui cuidar realmente de pessoas que não podiam me dar nada em troca. Você foi cuidar dos outros como você não foi cuidada, né? Exatamente. Você foi dar para os outros aquilo que você não que recebeu. Eu não tive. E você ficou nesse trabalho de missão quanto tempo? 12 anos. 12 anos? Eu dediquei 12 anos. E foi nessa época que você acabou indo para o desenvolvimento, para a inteligência emocional com Paulo Vieira? Foi Sim. através desse trabalho? No ano de 2016, uma pessoa, uma empresária nos Estados Unidos, a Elise Carlitz, soube da minha história. E ela tinha passado por um processo muito difícil com a filha que morava com ela nos Estados Unidos e que acabou se envolvendo com drogas e teve que ser deportada para o Brasil. Uhum. E a filha dela veio para o Brasil, ela ficou nos Estados Unidos. Quando ela soube da minha história, e principalmente desse voto, porque embora eu vivenciasse, né, todo esse tempo cuidando do trabalho missional, Deus tinha me feito uma promessa. E ele disse para mim assim, e foi para mim, diretamente para mim, na minha mente, ele falou assim, eu tenho uma unção para você. Você quer saber essa história? Quer? Quer. A gente vai contar, a gente vai dar um overview. Um open view. Uma visão por cima, panorâmica. Uma visão aberta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não, continua. Eu não vou te cortar porque tá muito boa. Eu vou te cortar daqui a pouco, mas por enquanto continua. Então, daí vem o livro, tá? Nesse momento, eu já estava há 7 anos, mais ou menos, cuidando de pessoas nessa comunidade carente. E aí, eu recebo ali o título, né? Vem o chamado ministerial. E quando eu recebi essa unção, Deus falou comigo diretamente. Ele disse Isso assim, que eu ia falar, desculpa, eu lembrei o que eu ia te perguntar. Que as pessoas, eu tenho certeza que vão estar ouvindo esse programa e vão se fazer essa pergunta. Desculpa te cortar. Como que é esse negócio? Deus falou comigo. Explica só um pouquinho do seu jeito. Deus falou comigo. Não é uma coisa interessante? Deus falou claramente comigo. Conta só um pouquinho como que Deus fala com você. Então, eu tenho um dom profético, né? E, por exemplo, como eu falei, a minha primeira gravidez, eu nunca fiz teste de gravidez, eu sabia que eu estava grávida. Então, é uma intuição? Uma percepção profunda. Isso. Daquilo que vai acontecer. É assim que Deus pode falar com você. E um discernimento que aquilo é uma instrução. Eu já ouvi com voz audível, mas geralmente a minha percepção são insights. E inclusive eu tenho isso no mundo dos negócios. Então, como estrategista, eu tenho toda uma formação, eu fiz especialização na FGV, eu fiz, aprendi com o Paulo, como eu te falei, fui treinada por ele desde 2016, foi em 2016 que isso aconteceu, mas eu também conto com essa percepção
espiritual. E daí, naquele me momento, acompanha. você estava na missão, só porque eu te cortei, mas eu lembro de tudo que você estava falando. Você estava naquela missão, mas você tinha essa promessa, Deus tinha falado com você. Então, eu já estava na missão, cuidando de pessoas há 7 anos, me dedicando ao trabalho missionário, mas aí veio o reconhecimento, que veio a ordenação, né, que a gente chama de unção ministerial. Eu fui ungida naquela noite, no dia seguinte eu tô em casa e aí eu começo a ter essa percepção, que foi essa revelação. E essa revelação disse pra mim o seguinte, Deus falava pra mim o seguinte, filha, eu tenho uma unção pra você. É uma unção como a de José, como a de Jacó, como a de Abraão. O que é unção? Fala para o público, porque eu sei, mas talvez as pessoas não saibam. Unção é uma capacitação especial para a ação. Unção é uma capacitação sobrenatural para agir para. Muito bom. Isso é unção. Então eu tenho essa unção para você. Como José, Abraão, Isaac, eu vou te dar uma unção de gestão de pessoas, de gestão de negócios. Você vai ter um dom de riquezas, aonde você colocar a mão no meio da areia, o pó da areia vai se transformar em ouro. E aí eu Que coisa maravilhosa, transformar em ouro. Eu falei assim, né, com ele aqui, eu falei, Deus, tá. Aí ele perguntou pra mim, e aí, você quer? Aí eu falei, que claro. Aí ele disse, mas essa unção é condicional. Aí eu falei, me explica melhor. Aí ele falou, tem uma condição. Qual era a condição? Qual é a condição? Abra mão de todo e qualquer salário ministerial. Você nunca vai cobrar para poder falar de mim para as pessoas. Aí ele continua. Não é porque eu quero que você viva a pobreza. Não, pelo contrário. Mas eu preciso desenvolver em você uma fé tão grande que quando você ativar essa fé e eu quiser, eu abro uma torneira e derramo sobre a sua vida. Mas se eu quiser fazer cessar, eu vou cessar. Então, por isso você não vai contar nem com 1, nem com 2, nem com 3, porque eu não quero que você se acomode. Eu quero que você transforme realidades. E foi assim, né? Eu tô até dura aqui. Quando eu falei... Porque não deve ser fácil ouvir isso. Né? Você ficou umas noites sem dormir, né? Não. Eu aceitei na hora. Você aceitou na hora? Aceitei na hora. Falei, não sei se eu aceitaria tão rapidinho assim. Você sabe que o meu mentor espiritual, na época, quando eu contei pra ele muito sanguíneo, muito espontâneo, ele falou pra mim assim, e aí, você aceitou? Aí eu falei, aceitei. Aí ele, que furada, hein? Tipo assim, né? Não, eu não acho furada. Não falaria furada, não. Eu acho que foi a espontaneidade. Foi a espontaneidade, dele, né? Mas eu falo pra você, eu não aceitaria assim. Não sei se eu ficaria assim, sem dormir, prova, eu dobraria o joelho e ia falar assim, Deus, é isso mesmo? Será que eu não entendi errado? E naquele momento, como eu estava sendo reconhecida ministerialmente por uma grande instituição, era de praxe, era comum. Bom, e aí houvesse um salário. E aí você, tudo bem, aí você abriu mão, você obedeceu, e daí veio a tal da americana que tava com problema com a filha. Não, ali meu nome começou a ser soprado. Então eu fui dar treinamentos e ajudar pessoas em vários lugares do mundo. Deus faz isso, né? Ele começa a soprar o seu nome. Começa a soprar. Por lugares inimagináveis. E aquela pessoa que você nem imagina, ela vem como uma provisão divina. Acontece, já aconteceu comigo. E em alguns lugares, às vezes eu estava dando palestra, do nada a pessoa falava, olha, eu fui impelida a semear isso aqui na sua vida e vinha, sei lá, uma joia. E daqui a pouco aquela pessoa tinha a vida mudada. Então, era assim, foram experiências incríveis, assim, de orar por pessoas e fisicamente se manifestar pó de ouro na mão. Sério. Eu acredito porque Deus pode todas as coisas. Espiritual, né? Mas enfim, eu fui vivendo essa experiência. E aí já tinha 7 anos, foram mais 5 anos, né? Que aí é onde completam 12 anos. Aí no ano de 2016, eu comecei a ter um incômodo. Eu me lembro que o carro que eu tinha, que era um carro novo, que eu comprei na época que eu trabalhava, né? Que eu era gerente de operações. Já era um carro velho, de tanto carregar pessoas de um lado para o outro, eu ajudava muitas pessoas. Já estava bem velho? Já estava bem velho, o carro bem desgastado. Muitas vezes famílias vinham me pedir ajuda para tirar os filhos da mão do tribunal do tráfico. Se você não sabe o que é isso, pessoas que estão juradas, jovens que estão jurados a serem assassinados. E eles me respeitavam. Quando eu chegava, onde eu chegava,
Eles abaixavam o fuzil e falavam, eu vou deixar você levar, É bem porque eu assim acredito mesmo. que você vai ajudar essa pessoa a mudar de vida e não vai voltar mais pra cá. Se voltar pra cá, tia, eu acabo com ele. E aí eu pegava aquele jovem, levava pra clínica de dependência química. Então, o carro tava bem surrado. E aí eu soube de uma história que o meu antigo mentor, que falou da furada, né? Ele fez uma palestra, uma pregação, dizendo que quem tinha carro velho carregava demônio. Meio que aquela coisa assim, quem tem coisa velha carrega demônio, carrega coisa ruim. Eu não vejo por mal, sabe? Mas me doeu. E aí eu me perguntei, eu falei, puxa, será que o Senhor falou isso pra mim mesmo, Deus? Ou será que foi uma coisa da minha cabeça? Sei lá, você não me pediu isso. Será que essa é a vida que o senhor tá querendo pra mim? É isso mesmo que o Senhor quer? Eu tô me sentindo humilhada e não faz sentido viver isso. Você tinha dom, você estava ajudando as pessoas. Sim. E você estava vivendo numa situação Muito ruim e limitada. Muito limitada. E aí ele falou assim pra mim, faz isso. Aí era pra ligar pra uma pessoa. Eu liguei, você vai ligar pra essa pessoa, você vai contar a sua história. Eu liguei, a pessoa não atendeu. Aí eu falei, olha, não atendeu. Tá, mas manda uma mensagem. Aí eu mandei a mensagem, a pessoa ouviu minha mensagem de áudio. Essa pessoa estava nos Estados Unidos, tinha sido uma pessoa que tinha feito um curso comigo, um curso no Instituto Peter Wagner, que era um apóstolo, profeta norte-americano. Eu fui treinada por ele e essa pessoa tinha feito o curso comigo. E naquele momento eu recebi a instrução de contar a história para ele. Ele ouviu o meu áudio, onde eu falava que eu tinha esse voto de não cobrar nada para poder falar dessa mensagem que eu carregava, mas que A situação estava muito difícil. A situação estava muito difícil. O que eu deveria fazer? Por que ele não atendeu a ligação? Ele estava nos Estados Unidos e o telefone dele não funcionava em roaming naquela época. Só mensagem. Só mensagem. Ele ouviu a mensagem. Quando ele ouviu a mensagem, essa brasileira que morava nos Estados Unidos ouviu o áudio, estava jantando com ele e ouviu o áudio. Quando ela ouviu, ela teve certeza, ela disse, eu estou esperando essa pessoa na minha vida há muito tempo, eu preciso semear na vida dela. Ali, ela me convidou para ir para os Estados Unidos. Ela ia fazer a festa dela de aniversário e ela falou, olha, ao invés de eu pedir presente, eu vou pedir uma doação para os meus convidados. Eu trabalho para milionários americanos e essas doações vai ser para você. Você deu a sua vida, 12 anos da sua vida para ajudar quem não podia te dar nada, sem cobrar nada. Mas essa doação não é para você doar. Essa doação é para você e para sua casa. E ali eu falei, meu Deus, a mulher nunca me viu por telefone falar isso tudo. Como é que é isso? O que está acontecendo? E aí fui emitir o visto e tal. Não consegui o visto, porque o Trump estava entrando naquela época. Eu não tinha lastro financeiro, eu não tinha emprego, eu não tinha como comprovar a renda. Aí você falou, Deus, o que você está querendo? Meu visto foi negado. Eu falei, como é que é? Pior do que ganhar é ganhar e não poder levar. Porque eu ganhei viagem de avião, passeio de limusine em Nova York, ganhei de justificativa fazer um curso. Tá? Por que você está indo para os Estados Unidos? Ela estava indo fazer um curso que era o Coach for Money da Febracis em Nova York. E aí ela falou, você vem fazer o curso comigo. Ela ia então te pagar ganhei o curso também. Então essa era a minha justificativa, só que não passou, foi negado, não passou, não faz sentido. Né? Com esse histórico, você ir fazer um curso de Coach for Money. Calma que a gente tá chegando ao palácio. Cenas do próximo aí, capítulo. Naquele momento, Deus falou comigo de novo e ele disse, filha, seu coração foi provado e aprovado. Você tá pronta. E aquilo que você fazia nas favelas, nas vielas, nos morros, nos becos, você vai fazer nas grandes mansões, nas grandes coberturas. Olha. Porque lá tem pessoas mais pobres do que essas que você tem ajudado. E nesse lugar de autoridade e influência, você vai ser um canal para aqueles que precisam. E como Deus cumpre as suas promessas. Hoje. Mas agora você vai contar. Daí o que aconteceu? Você não pôde ir, aí ela te pagou o curso aqui. Ela me pagou. Tinha o método CIS. No mês seguinte, em janeiro de 2017, né, isso seria dezembro de 2016, janeiro de 2017, ia ter o mesmo curso da Febracis, não era o mesmo, né? Lá era o Coach for Money, era uma formação, e aconteceu o método CIS em 2017, em janeiro, no Rio de Janeiro. Então, aquele recurso veio para eu fazer o primeiro método CIS. No método CIS, eu entendi tudo. Eu entendi
que toda aquela bagagem, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi de gestão, de vendas, de business, tudo que eu aprendi cuidando de pessoas, transformando vidas, e vidas desafiadoras, pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida, e transformando essas vidas, que eu poderia utilizar um método para fazer isso, e que eu poderia ajudar pessoas, eu poderia usar toda essa expertise, não só o que eu aprendi dentro da universidade, mas também o meu conhecimento empírico, conhecimento do treinamento ministerial e o conhecimento da minha vivência profissional com grandes empresários como o Abílio, como o Setúbal do Banco Itaú, que eu poderia juntar aquilo tudo e que Deus faria aquilo, coisas grandes. Dali, TVs vinham me entrevistar, queriam saber a minha história, então eu dei entrevista para todas as TVs do Brasil, contando como é que uma menina que foi abusada, que saiu da favela, que passou isso tudo, de repente agora é uma mulher que transforma vidas, porque eu já tinha... E que tá nos palácios, né? Então, e ali eu já tinha um lastro, eu já tinha horas de atendimento, muitas horas, mais de 10 mil horas de atendimento individual, de treinamento, então eu já tinha toda uma bagagem. E ali eu fui usando, né, as ferramentas, e aí fui me especializando, eu entendi que aquilo ali agora se tornava uma esfera da sociedade onde eu ia alcançar e levar essa mensagem. Maravilha. E aí eu fui me especializar, fiz FGV, fiz BBI de Chicago, fui fazendo especializações juntamente com a formação que eu fiz na Febracis, fiz a formação em coach, e ali eu comecei a construir a minha mentoria. Então eu usei a base do que eu aprendi, a minha história, e fui construindo o passo a passo de como eu fiz para sair do deserto e ir para o palácio. Para você ter uma ideia, em 6 meses eu saí de uma favela onde eu morava e fui morar num bairro nobre do Rio com os meus próprios recursos. Que legal. Não foi assim, a pessoa continuou me ajudando. Não, ela me deu uma oferta, ela me deu uma oportunidade, eu fiz o curso. Isso é demais, né? E eu multipliquei aquilo. Para você ter uma ideia, a partir dali ela passou a ser mentorada por mim. A história dessa mulher mudou. A filha dela saiu das drogas? A filha dela saiu das drogas. Aliás, ela comprou uma casa para a filha dela no mesmo bairro que eu morava, no Rio, lá na Barra da Tijuca, porque eu me tornei a mãe da filha dela no Brasil. Que coisa. Eu fui coach dela, eu fui a mãezinha dela, né? Sou a mãezinha dela. Agora a gente tá um pouco mais distante, que a Dora tá no Rio, eu tô aqui em São Paulo. Você tá morando há 1 ano aqui em São Paulo? 1 ano aqui em São Paulo, em Alphaville. E quanta coisa que tá acontecendo na sua vida? Você vê aí tão rápido, né? Você foi para Dubai. Então, do deserto ao palácio. Lembra da história? Que o pó da areia ia se transformar em ouro. Dubai. Aí ela levou as empresárias, né, para Dubai. Eu criei um treinamento com uma experiência imersiva nos Emirados Árabes Unidos, onde eu levo empresários, empresárias, essa última turma foram só mulheres, para viver uma experiência de transformação, passando do deserto, vivenciando o palácio. Para você ter uma ideia, elas vivenciaram dentro, né, da estratégia da imersão, a experiência do deserto, para entender que mesmo que você tenha muito, claro que quem vai viver uma experiência imersiva em Dubai é um cliente que tem condição de fazer esse investimento, né? Então, hoje, o meu cliente é um cliente high ticket, é um cliente empresário, empresária, artista, são pessoas de alta performance, mas que precisa de um alinhamento em alguma área da sua vida. Por quê? Porque eu entendo que todo deserto pode se tornar um palácio, desde que você esteja pronto a trabalhar nele. Então, existem muitas pessoas que têm alta performance em alguma área da vida, mas em outras não. Como, por exemplo, essa empresária que é minha mentorada lá dos Estados Unidos. Eu tenho vários outros nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no Catar, enfim. Mas a história da Elis é uma história de alguém que era house cleaner, trabalhava limpando mansões. E ali, depois da gente começar a mentoria, a gente faz até hoje, né, mentoria online, que ela nunca me deixou, nem vai deixar. Ela acabou sendo convidada para ser secretária executiva de um empresário, de um grande empresário norte-americano, judeu-americano. E ela não tinha coragem de assumir esse cargo. Ela foi chamada para ser secretária executiva.
e ela achava que o inglês não era o suficiente, que ela não sabia, que ela não era boa o suficiente. não era capaz. E a gente foi trabalhando ali a autoimagem, a autoestima. Ela aceitou a vaga, enfim, foi sendo promovida, gerente de recursos humanos, não sei o que, estrategista, até que em uma das nossas sessões, ela me contando algumas vivências, eu falei, seu patrão tá apaixonado por você. Não acredito, não é possível. Por fim, ela casou. Há 3 anos casada com um multimilionário americano, saiu na Forbes. A empresa dele teve um crescimento enorme quando ela chegou. Que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Uma grande mulher. E eu acompanhei cada passo. Nossa, olha, eu tô sem fôlego. Ela costuma dizer que eu fui a melhor terra que ela já investiu na vida. Que coisa maravilhosa. Ana, olha, eu tenho certeza que você que está assistindo, você tá desde o começo aqui ouvindo essa história. É muito impactante. E eu acho que todo mundo que assistir esse programa vai repensar na sua realidade, reclamar das coisas que acontecem. E eu acho que você vai inspirar as pessoas a olharem o bom e o bem. Uau. E talvez existam pessoas que estejam vivendo no deserto. E a Ana vem hoje como uma luz, como um bálsamo falar que o seu deserto ele pode ser transformado e você vai viver um tempo nesse deserto, mas logo você vai encontrar água. E é muito importante a sua atitude. Sim. Eu tenho trazido pessoas nesse programa que são pessoas que mexem muito com a gente, porque tem histórias inspiradoras, porque tem atitude e porque são pessoas extremamente diferenciadas. Porque tem gente que é diferente, tem gente que tem uma luz diferente, uma bondade diferente, um brilho diferente. Eu quero que nesse programa venham pessoas assim, pessoas que são diferentes, mas que ao mesmo tempo vão ter muito a ver com você que está aí. Ana, a sua história é demais. E eu vou voltar a dizer que a honra de ter a sua amizade é minha. Você é uma pessoa, assim, muito, muito, muito incrível. Mesmo, mesmo. Eu encho a minha boca para dizer que eu sou amiga de uma mulher que saiu dessa realidade de abuso, que engravidou aos 13 anos, que com 43 tem uma filha de 30, que foi expulsa de casa, que foi violentada de todas as formas, sim, deu a volta por cima. E hoje é essa pessoa que todo mundo quer estar perto. Sim. Ela é desse tamanhinho assim, ó, gente. Porque eu sou pequena, ela é menor que eu. É. Eu adoro sair em 49. foto. Sabe que eu adoro tirar foto com você? Porque eu pareço altíssima. Eu pareço super alta. Eu falo assim, nossa, olha, é alta. Ela é pequenininha. Todo mundo respeita. Ela é sócia do Paulo Vieira. Ela é CEO do João Kepler. Todo mundo gosta dela. Todo mundo sabe quem é a Ana. Olha, é verdade. É ou não é? E eu acho que assim, sabe, Paula? Ela é... Essa marca também de autenticidade, não é fraca, né? Eu não. acho que tem muita Poderosa. história que a gente poderia estar compartilhando aqui. Eu acho que talvez a gente possa até sentar num outro momento. Com certeza. Né? Mas a mensagem que eu quero deixar em relação ao deserto ao palácio, o ápice, porque essa história não acabou, aliás... Está apenas começando, né? Amém. Alcançando esse lugar de destaque dentro da alta sociedade paulista, dos grandes empresários aqui em São Paulo. E o Dubai Experience, que a gente está tendo a próxima edição, já tudo preparado para que a gente esteja em abril, em 2024. Quero que você é minha convidada, Paula, para você ter uma participação nessa mentoria. Vai ser demais. Vamos para Dubai. Minha prima tá morando em Dubai, a Renata. Uau. Um beijo, Renata, minha prima irmã. Uau. A gente vai visitar minha prima. Dubai é assim, né? Faz parte da minha Lili. história. Ó, já tem mais uma para ir. Lili, você é minha convidada. Vai ser maravilhoso. Especial para viver isso. Vamos, Dri. Vamos, Ana. Vamos, Harry Potter. A nossa Harry Potter. Você que tá assistindo aqui, vamos para Dubai? Vamos para Dubai, gente? Mas assim... pra você ter uma ideia como é que foi a experiência lá, né? A gente começa vivenciando todo o treinamento e a experiência do que é um deserto. Então, treinamento científico, ferramentas, trazendo consciência de qual a área que é um deserto na vida desse empresário. Que legal, você faz esse... Totalmente. Muito bacana. Então, trabalho as virtudes também dessa relação em equipe. E na próxima edição...
Só para dar um spoilerzinho, o meu time vai vivenciar uma experiência de dormir mesmo num deserto. Já está contratado. Nossa, não deve ser brincadeira, né? Dormir no deserto. E aí depois, e aí vai sendo progressiva essa evolução. Tem cobra? E aí a gente tem experiências, por exemplo, de ter palestra dentro de um grande iate. O melhor iate de Dubai. Ver todos os pontos turísticos, voar de helicóptero e ver todos os pontos turísticos do alto. Ir pelo mar e ver todos os pontos turísticos pelo mar e ter palestra no mar, no mar, né, na verdade, na ilha, ali na Palma de Meirá, com o iate. E pro Atmosphere, que é um dos restaurantes mais caros, onde você toma aquele café. Que tem uma vista maravilhosa. Que tem o café com ouro. Ai, gente, tô louca pra tomar esse café. Pois é. E eu quero também fazer essa experiência da sua mão que vira ouro. Ah, você vai ver. Olha que lindo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem cobra no deserto? Tem. Você tá falando do deserto físico ou do deserto? Não, no deserto espiritual emocional? A gente sabe que tem, a gente tem que pisar na cabeça da cobra. Mas no deserto físico também deve ter aquelas... O deserto esconde grandes perigos e grandes oportunidades. Olha. Vai depender de onde você tá. Vai depender do olhar. Aonde você coloca o seu foco. Exatamente. Qualquer coisa a gente speak English com as cobras e depois... Não, mas aí, assim, durante toda a imersão, a gente tem uma estrutura, né, de profissionais que nos dão suporte. Ana, eu não tenho a menor dúvida. Uma profissional como você, pena que acabou o nosso tempo, mas você tem sempre a porta aberta desse estúdio. Esse estúdio não é meu, mas eu já tô abrindo a porta desse estúdio para você vir de novo nesse programa. Vou te convidar para o especial de fim de ano. Foi muito maravilhosa a nossa conversa. Cada dia que passa eu te admiro mais. Eu tenho um presente para você, porque, primeiro, gente, vocês estão me seguindo nas redes sociais? Agora a Ana vai colocar aqui como um passe de mágica. As redes... Ih, ela colocou primeiro os apoiadores. Não tem problema, deixa aqui, deixa aqui. Eu vou falar dos nossos apoiadores. Não. O que eu vou falar primeiro? Dos apoiadores. Olha só, eu quero agradecer a agência Gloss. Obrigada. Uma agência maravilhosa em São Paulo que está apoiando esse programa. Casa Cascais, o lançamento desse programa foi lá. É um lugar maravilhoso que tem... amo. Mini shopping, restaurante, academia, bar, cabeleireiro. Cabeleireiro é um espetáculo. Ele fez o meu cabelo lá lindo, maravilhoso, Casa Cascais. F2 by Femawad. Olha que blusinha linda que eu tô hoje. Maravilhosa, hein? Da F2 Femawad. E a Malou, que é de quem? Malou é maravilhosa. Malou é da minha irmã Luísa, que oferece para os meus convidados um mimo delicioso. Essa delícia da Malou você vai receber hoje. Obrigada, Malou. É um bolo, é um mini bolo. Esse eu acho que eu encomendei hoje de cenoura com calda de brigadeiro para adoçar mais a sua vida. Uau, muito obrigada. E, Ana, que você seja sempre assim, revestida desse poder de Deus, dessa alegria, dessa atitude. Eu também acho que tenho um bom feeling, porque lá naquele dia, no Encontro das Águias, eu olhei para ela e eu fiz assim, eu quero ser amiga dessa pessoa. Alguns dias depois a gente se reencontrou em Alphaville, aí eu olhei para ela e fiz assim, quero ser sua amiga, e deu certo. Hoje eu tenho essa amiga querida, que também só me coloca para cima, tá me dando várias dicas, mentorias para minha empresa. Ela é espetacular e hoje abrilhantou esse programa. Vocês já estão me seguindo em todas as redes sociais? Eu quero que vocês me sigam no Instagram. Aqui vocês já estão me seguindo, que vocês estão me vendo pelo YouTube, né? Eu adoro que às vezes posso falar YouTube. Mas vocês podem me seguir no Spotify, vocês vão ouvir minhas músicas. Eu não sei nem o que é esse símbolo aqui. O que é esse aqui? Twitter. Twitter eu tenho também. Eu não uso muito, mas eu tenho. Pode me seguir. Aí o Spotify, esse aqui o que é? Você tá rindo. TikTok eu tenho. Facebook eu tenho. Instagram eu tenho. Olha só. E vocês, meu público amado, eu tenho aqui no meu coração.
Sabe o que vocês podem fazer para me ajudar também nesse programa, nessa jornada? Porque a gente é muito mais forte com a ajuda das pessoas, né? Com certeza. E eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês compartilhem esse programa, que vocês assistam pela televisão, tira foto de você assistindo pela televisão, divulga no teu Insta, divulga no Facebook. É muito importante. Assiste lá o programa da Paula. Sim. Porque é assim, gente, a gente vai semeando ali, vai conseguindo, vai aparecendo aqui, tô indo nos programas, a Adriana tá me fazendo bombar, tudo quanto é lugar que eu posso ir para divulgar, eu tô indo. Que legal. Né? E é um ato eu de preciso de vocês. Né? Um Exatamente. ato de generosidade, compartilhar a história, o trabalho do outro. E quando a gente é generoso, a coisa volta para nós, né? Aí, olha, volta aqui o programa da Paula, que eu acho lindo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que eu lancei esse programa, põe aqui, programa da Paula. Olha como é bonito. Lindo. Olha, programa da Paula. Eu fico feliz demais. Eu falo assim, olha, se eu morresse hoje, eu ia morrer feliz. Porque eu ia morrer tendo estreado o programa da Paula. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora em versão de podcast, quem sabe no futuro a gente não vai ter sofá, a gente não vai ter musical, né, Ana? Porque assim, a gente vai evoluindo. Não é, Ana Oliver? Muito gente, bom. muito, muito, muito obrigada. E eu quero pedir também para vocês deixarem os comentários de vocês. Sim. Porque além disso dar engajamento na rede social, isso faz com que as pessoas olhem para o programa e falem assim, nossa, acho que eu vou assistir, esse programa vai ser bom. Então, eu estou esperando vocês no próximo programa. Muito obrigada, minha amiga querida. Obrigada, querida. E até o próximo programa. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, gente.